Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal para que vocês possam e aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Vamos à mensagem. Hoje nós vamos falar, a mensagem é a grandeza e a glória do reino do Messias. Isaías, capítulo 35, do 1 ao 10, nós vamos ver a grandeza e a glória do reino do Messias. Isaías profetizou 800 anos, 700, 800 anos antes de Jesus nascer. Que diz assim, eu vou começar pelo Isaías 35, Isaías capítulo 32, versículo 15, que diz assim: até que derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará um campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Muito bem, nós vamos falar sobre o deserto, começando assim pelo deserto, para nós vermos a glória do Messias. O que é deserto? Um deserto é uma região desabitada que recebe anualmente um volume de água de chuva, inferior a 250 mm. Esta água de chuva, ela cai em áreas diferentes no deserto, igual qualquer cidade. Às vezes chove no norte, não chove no sul. Às vezes chove no centro, não chove no bairro. E assim também é no deserto. A chuva cai em diversos lugares diferentes. Tem lugar do deserto que é mais quente e tem lugar do deserto que é menos quente. Muito bem. E a perca, olha bem, o volume de água é distribuída de forma diferente. A água da chuva, ela é distribuída diferente no deserto. A perca de água por evaporação em forma de vapor torna a região extremamente seca. Por esse motivo, resultam pobreza de vegetação. Por isso que no deserto não tem vegetação. Tem árvore, não tem nada disso. Tem rio, não tem nada disso. Então, o deserto é deserto. E nós vamos fazer essa mensagem, vamos falar dessa mensagem, ver a glória de Jesus, a glória do Messias, a grandeza da sua glória.
Isaías capítulo 34 e capítulo 35. Esses dois capítulos precisam ser lidos juntos, pois eles são como dois lados de uma mesma moeda. O capítulo 34 e o 35. Uma moeda, de um lado ela mostra um fiche e do outro lado ela mostra uma outra paisagem. Então, o capítulo 34, né, anuncia que Deus vai castigar as nações, aqui representada pelo povo de Edom, que são os filhos descendentes de Esaú. Já o capítulo 35 anuncia a felicidade futura de Jerusalém e do seu povo. Juízo e graça, ira e amor, castigo e salvação. São dois lados da mesma palavra de Deus. Tanto o juízo como a graça é a palavra de Deus. A ira e o amor é a palavra de Deus. O castigo e a salvação é a palavra de Deus. Os dois lados são da mesma palavra de Deus também ainda hoje. Dos dois lados. Castigo, bênção, ira, amor, juízo, graça, os dois lados. Então, o capítulo de Isaías 34 e 35 são uma moeda com dois lados diferentes. Muito bem. Muito bem. A grandeza e a glória do reino do Messias. Nós vamos começar pelo capítulo 32, versículo 15, para nós entrarmos no capítulo 35, né? Versículo 15 diz assim: mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Então o deserto virará um campo fértil e as terras cultivadas darão melhores colheitas. Então, após Deus derramar sobre nós o seu Espírito, então o deserto virará em uma terra que pode ser cultivada, uma terra fértil. Olha, estou falando de deserto. Estou falando de deserto. Um lugar despovoado. Então nós vamos ver essa comparação, essa visão, essa profecia do profeta Isaías. Capítulo 35, versículo 1, que diz assim: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Olha que profecia. 800 anos antes de Jesus nascer. Antes de Jesus começar o seu ministério. Olha a profecia de Isaías. Eu estou falando de deserto. O deserto se alegrará. Esse mesmo deserto que eu acabei de descrevê-lo. Que não chove, não tem raiz, não tem árvore, não dá para plantar nada, não tem população. Isaías fala, o deserto, evangelista Eugênio,
Ele se alegrará e crescerão flores na terra seca. Olha que profecia. Olha que palavra de Deus. Versículo 2 ainda diz assim: agora, cheio de flores o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbano. Porque o Monte Líbano é maravilhoso, é uma floresta verdejante, flores, frutos. E o profeta está falando que o deserto vai ficar igual ao Monte Líbano. Eu vou repetir. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbano, e tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, evangelista Eugênio. Todos verão a grandeza do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 48, versículo 18, continua dizendo. Isaías 41, versículo 18, 19 e 20 diz ainda. Estou falando de deserto, viu? Abrirei rio em lugares altos. Isso aí é o que Deus está falando do deserto. Abrirei rios, no plural, em lugares altos e fontes no meio do vales. Tornarei o deserto um tanque, uma represa, um açude de água, e a terra seca, em manancial haverá muitos poços. Versículo 19 do 41, Isaías. Plantarei árvore no deserto, cedro, acácia, murtas e oliveiras na terra seca. Farei crescer pinheiros junto com os imblos e ciprestes. É tipo de bambu. Versículo 20. Para que todos vejam e saibam e considerem o ajuntamento, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel. Estamos falando de deserto. E o que tem de ver com a glória do Messias? O que Isaías está mostrando aqui no versículo capítulo 1, 2, 35, o que ele vai fazer em um deserto. Mas ele é quem fez o deserto. Foi ele que fez. Ali, louvado seja Deus, o Líbano, o Monte Líbano, o Monte de Saron, o Monte de Carmelo, que é fértil. Foi o mesmo Deus, a mesma mão que fez o deserto, é que fez o Líbano. E ele vai fazer tudo igual, fazer florescer um deserto. Olha como ele prepara a chegada do Messias. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos ver, no versículo 3. Veja como ele passa agora para o ser humano. E nós vemos, versículo 3, de Isaías: louvado seja o nome do Senhor. Ela diz assim, Isaías capítulo 53, 35, 3 diz assim: fortaleçam as mãos cansadas, dê firmeza aos joelhos fracos. Hebreus capítulo 12, versículo 12 diz a mesma coisa. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Versículo 13 de Hebreus 12. Andem por caminhos aplanados, para que o pé do aleijado não manquem, mas sejam curados. Veja quando Jesus se manifestou. Veja quando o Senhor se manifestou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4. Eu quero continuar aqui do versículo 4, que diz assim: digam os desanimados, não temais. Anime-se, esforçai-vos, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, os mudos cantarão de alegria, pois a fonte brotaram no deserto e nos correrão pelas terras secas. A fonte foi plantada no deserto e vai correr por terra seca. Veja a situação antes do povo, antes de Jesus chegar. Quem poderia curar? Quem poderia fazer um aleijado andar? Um mudo falar? Um surdo ouvir e cantar de alegria? Vejam a palavra do Senhor. E vejam agora Isaías, capítulo 61, versículo 1. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isso disse Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar o contrito de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Pessoas que estão presas no câncer, que estão presas numa paralisia, que estão presas numa situação difícil, que está dentro de um deserto. Mas veja que o Messias, ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O aleijado pular de alegria, andar com perfeição. Vejamos a alegria do Messias, a grandeza do Messias, profetizado por Isaías. E nós vemos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor, no Salmos 102, versículos 19 e 20, do lugar santo, nas alturas, o Senhor olhou do céu, ele olhou para a terra, a fim de ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham
sido condenados à morte, não é só atrás de uma grada que é a prisão. Quantas pessoas estão presos no seu corpo com enfermidade, num corpo enfermo, num corpo canceroso. Aqui está o libertador. O deserto não pôde reter o Messias. O Messias colocou rios no deserto, colocou fontes de água nas montanhas, nos lugares secos. E nós vemos quando chegou a chegada do Messias, ali em Jerusalém, ali em Judá, ali em Israel, a chegada do Messias. Veja como ele acabou com o deserto, abriu as portas das prisões, pessoas enfermas foram libertadas, pessoas que estavam no leito de morte foi libertada com vida. Veja a abertura de prisão. Nós que estávamos presos no corpo pecaminoso, ele nos libertou. E todos, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vou tirar você do deserto. Eu vou tirar você da escravidão. Eu vou tirar você, louvado seja Deus, dessa situação difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mostrar ainda o versículo 5, que diz assim, e o versículo 6, Isaías dizendo: então os cegos verão, e os surdos ouvirão. Versículo 6. Os aleijados pularão e andarão, e os mudos cantarão de alegria. Então nós vamos ver, louvado seja Deus, o que Jesus fez, a libertação que ele deu. Nós vemos que a libertação que Jesus deu, não é? Que tirou através da cura, através do cego de Jericó. Olha a profecia de Isaías cumprindo. Aquelas pessoas, o gadareno, a mulher do fluxo de sangue, milhares de libertação de todas as naturezas, espiritual, física. O Messias deu prova do seu grandiosíssimo poder, e a palavra do profeta Jeremias se cumpriu. E nós vemos, por exemplo, o caso de João capítulo 5, depois de, olha, a cura de um paralítico. Antes de Jesus, ninguém era curado. Não existia cura divina. Ninguém era curado. Não tinha milagre, não tinha sinais, não tinha nada. No capítulo 5 do Evangelho de São João, diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém
próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, Betesda, né? O qual tem 5 alpendres. Nestes estavam deitados grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, não é? Esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, vou repetir, talvez vocês não entenderam, 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: que queres? Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Veja a situação dessa pessoa. O deserto que ele estava vivendo. 38 anos. Jesus viveu 33 anos. Quando isso aconteceu, Jesus deveria estar com uns 32 anos. Porque não foi no ano da sua crucificação. Foi em meados. E ele teve 3 anos e meio de ministério. Então ele deveria ter 31 anos e meio, 32 anos, Jesus. Quando esse homem começou a ir para esse tanque, era uma comitiva. Faltava os primeiros anos que esse homem foi para descer o tanque. Faltava 5 anos, 6 anos para Jesus nascer. Nem Jesus e nem João ainda tinha nascido. Maria devia ter uns 10 anos, 12 anos. Quando esse homem começou a ir lá no tanque. A água era agitada, um anjo descia do céu, agitava a água. Só o primeiro que entrasse lá dentro, seria curado de qualquer enfermidade. E nós vemos, louvado seja Deus, que esse homem, 38 anos, ele era paralítico, não é? Vamos ver onde que fala que ele é paralítico aqui? Versículo 8 diz assim: Jesus disse: levanta e toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, o homem, ele era um paralítico. Depois encontro aqui o texto. E nos primeiros anos, acredito que muita sua família ajudaram a ele ir até lá. Mas depois desistiram. Ele devia ser um homem pobre.
E vejo que a idade dele era mais ou menos como de Nicodemos, ou talvez mais velho de Nicodemos. Porque ele era paralítico, ele pegou a paralisia quando ele era moço, jovem, 20 e poucos anos. Com mais 38 anos, vai bater lá nos 70 anos quase. Lá nos 70 anos ele devia ter filho, mulher, parentes. E nós vemos que esse homem permaneceu ali, esperando essa oportunidade. 38 anos. Ele fazia suas necessidades em sua roupa. Ninguém ia levar ele para um banheiro. Ninguém ia dar um banho nele. E vejam que ele ficou ali 38 anos aguardando a sua oportunidade. E ela chegou. O prometido que Isaías falou. Os coxos vão pular de alegria. Fortalecei os seus joelhos trementes. Levantai as suas mãos enfraquecidas. Porque o Messias, nosso Deus, está aqui. E vejam que aquele homem encontrou com o Messias. O Messias lhe perguntou: que queres que eu te faça? E ele falou que queria entrar na água, mas não tinha quem o jogasse na água. E ele falou: não vai precisar, pode daqui mesmo, levanta-te, toma a tua cama e vai embora para a tua casa, anda. E aquele paralítico andou e foi embora. E nós vemos, irmão, louvado seja o nome do Senhor, a missão de Jesus. E o mesmo Isaías, profeta Isaías, ele diz no capítulo 12 de Isaías, que diz assim, veja, o versículo 12, Isaías capítulo 12, que diz assim: Deus é louvado por haver restaurado o seu povo, e dirá naquele dia: graça te dou, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei no teu e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirarei águas das fontes da salvação. Você lembra o que Jesus falou para aquela samaritana? Senhor, você não tem o que você pedisse, mulher. Água para mim, eu te daria água para você, que faria uma fonte que jogava para a vida eterna. João, capítulo 6 de João. Glória a Jesus. Versículo 37, não é isso? Glória a Jesus. João, capítulo 8, que me fala a memória, e Jesus fala sobre isso. João, capítulo 8, versículo... João, capítulo 8, versículo 37 e 38. Glória a Jesus.
que diz assim, eu sei decoro o versículo, que Jesus, e no último dia da festa, Jesus subiu para Jerusalém. Então ele disse: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão em seus ventres, correrão no seu deserto, correrão dentro de você, libertará você da prisão. É a água purificadora. Na mão de Jesus está as soluções dos problemas, a cura da enfermidade, mas todos têm que crer em Jesus, crer na sua palavra. Ele é o Messias que Isaías está falando. É ele que fez o deserto, é ele que fez o Líbano, é ele que colocou a secura no deserto, é ele que colocou a plantação no Líbano, as flores de Saron, é ele que colocou as bênçãos em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmão, louvado seja Deus, louvado seja Deus, repetindo o versículo que diz Isaías: louvado seja o nome do Senhor. E farei, capítulo 1 de Isaías, 35:1 diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão, e crescerão flores na terra secas. 48:18: e abrirei rios em lugares altos e fontes. É a fonte que faz o rio. É a fonte que faz o rio, a nascente, o manancial. E eu farei fonte, eu farei um lago no deserto, eu farei um açude, uma represa no deserto, para que possa manter as árvores com seus frutos. Louvado seja o nome do Senhor. E da vida para a humanidade no deserto. E nós vemos, diz a palavra do Senhor, através de Isaías: vinde, vinde e louvemos ao Senhor, porque grande coisa fez o Senhor por nós. E que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém.